Professor Ednildo, manda ver para nós estamos ao vivo aí, agora também vai para o Povo News e para o Riqueza Nossa. Hoje, nesse dia 17 de maio de 2025, além de celebrar os 40 anos da cidade de Teixeira de Freitas, nós no programa hoje falamos justamente da tradição norte-nordeste. E já falamos de música, já falamos de comida, já falamos de vestimenta, já falamos de que mais aqui, deixa eu ver, tem tanta aqui, já falamos da religiosidade, falamos da vestimenta, falamos das belezas, dos valores, do jangadeiro e tudo mais. E agora o professor, né, Serginho Boa Pessoa, já fez uma poesia hiper importante para a cidade de Teixeira de Freitas, porta de entrada no Nordeste. E professor, vai falar agora sobre... Nós vamos falar um pouquinho sobre a revolta dos mascates, né, que foi iniciada em 1710 na cidade pernambucana e se estendeu por um vasto território e teve fim em 1711. A revolta dos mascates foi considerada também uma grande revolta, uma revolução, uma guerra cultural. Não só lutavam aqueles povos, da maioria mascates, comerciantes, ambulantes, que saía de cidade em cidade, mas que lutava contra o jugo português, que lutava para baixar os impostos, que tivesse liberdade de comércio, e eles se revoltam justamente por causa dessas questões sociais. E também nós falamos que é uma das primeiras grandes revoltas culturais no Brasil, né? Por quê? Porque além da tradição do comércio que nós tínhamos naquele período, também ficou marcado as intervisitações de povos daquele território e com toda a sua significação, todo o significado da arte, da cultura, que o comércio traz. Porque o comércio, você pensa só na compra e venda. Mas se você sai daqui de Teixeira com um mascate de jumento, naquela época, para ir até o Pernambuco, para comprar uma mercadoria e trazer, você com certeza ia passar um bom período andando e conhecendo outros territórios, outros costumes, outras culturas, outras artes, e era uma forma bem complicada, né? E aí no governo da época, que exigia muito dessas pessoas, que eles pagassem uma certa quantidade de imposto acima do comum, e as pessoas que trabalhavam faziam a conta que estava já devendo o governo. Você comprava sua mercadoria, você trabalhava, vendia, recebia e ainda tinha que pagar o governo. Quando você fazia os seus cômputos, você devia o governo, você estava pagando para trabalhar. Então o pessoal ali se revolta contra essa exploração, se revolta também contra o sistema escravagista, se revolta contra a liberdade de expressão, se revolta porque as pessoas de manifestação africana, de tradição africana, de matriz africana, não podiam também expressar sua arte, sua cultura, porque era ilegal. Os aborígenes daqui, independente da etnia, também não podiam se manifestar com seus costumes, com suas danças, com sua cultura. E então o pessoal no Pernambuco resolver isso da forma mais compreensível para os opressores daquela época. Foi na porrada. Aí foram para a porrada, né? Foi para a revolta, é tanto chamado de guerra, mas infelizmente a quantidade de pessoas populares que participaram dessa revolta era bem menor do que o Estado organizado. Então, um ano se passa, e aí quando chega em 1711, se dá fim a uma das primeiras grandes revoltas que se deu no território nacional. A partir daí surgem, então, várias outras revoltas. Entre elas, nós tivemos a revolta dos malês na Bahia, nós tivemos a revolta daqui do Sul, que nós já falamos um pouquinho antes aqui em Ilhéus, que foi uma das primeiras também, nesse período dos anos de 1700. Nós tivemos aí a luta dentro de Salvador, onde é a chamada Roma Negra. Naquele período surge, então, o nome Roma Negra em Salvador, que é o lugar que tem o maior número de pessoas pretas fora da África, né, que também tiveram vários levantes. Nós tivemos o levante da Conjuração Baiana, o levante em Minas Gerais. Então, quer dizer, se desperta em Pernambuco, né, se desperta na Bahia, então nós estamos falando de Nordeste. Então, essas duas grandes revoltas, no período de 1705 até 1715,
essas grandes revoltas, e essas revoltas que buliu, vamos usar essa palavra bem regional, né, buliu com toda a estrutura da nação brasileira daquela época, justamente surgindo a partir do Nordeste. Depois do Nordeste, aí começa a se expandir em vários outros lugares, né, a revolta dos Santos, que foram os irmãos Santos que organizou, que lutou, e também foram apanhados pela coroa portuguesa. Então nós temos essa expressão. E nós não podemos ficar longe, nós não podemos ficar distante, porque muitas daquelas pessoas que estavam participando em Pernambuco, eles fogem para a Bahia, né? Outros fugiram para o Sergipe e depois vieram também para a Bahia. E aqui na Bahia se reorganizaram e continuaram essa grande revolta, né? É tanto que